Vamos começar. Mais um vídeo aqui neste juvenil canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre mediunidade. Enquanto eu faço minha maquiagem, que foi a proposta que a gente conversou da última vez, né? Eu nem sei muito bem que maquiagem eu vou fazer hoje. Vamos fazendo e vamos vendo no que vai dar. Eu já falei sobre mediunidade no meu Instagram algumas vezes. E sempre é um tópico que as pessoas têm bastante curiosidade. Então eu vou me basear no meu conhecimento. Se você tiver coisas diferentes ou opiniões diferentes sobre esse assunto, problema seu, não, brincadeira. Você pode comentar aqui e a gente vai debater amigavelmente, eu espero. Se você não me xingar. Se você me xingar, agora o pau vai torar! Aí as coisas podem ficar meio estranhas mesmo. Vamos começar, como sempre, higienizando a pele. Eu vou usar a água micelar de 50 ml que eu comprei da Cicatricure. Cicatricure, né? Essa aqui, gente. Algumas pessoas pediram pra eu mostrar os produtos enquanto eu faço a maquiagem. Eu juro por Deus que eu vou tentar. E o que eu não consegui, eu vou tentar inserir na edição. Ai. Vamos começar higienizando e falando, né? Primeiramente, o que é mediunidade, né? Bom, a mediunidade nada mais é do que uma capacidade de se comunicar com o mundo espiritual, seja ela em maior ou em menor grau, ou seja qual for a forma que isso acontecer, tá? Segundo Allan Kardec, e eu vou citar muito ele aqui, porque, né, ele foi a primeira pessoa que se dispôs a sistematizar, de certa maneira, o conhecimento espiritual. A primeira pessoa não, tiveram até outras pessoas antes que falavam sobre magnetismo e tal, mas acho que ele é o mais conhecido, vamos dizer assim. Então, segundo Kardec, todos nós somos médios em maior ou menor grau, então isso não é um privilégio de poucas ou algumas pessoas no mundo. Na verdade, todos nós temos essa capacidade de maneira intrínseca. Agora eu vou molhar a minha Beauty Blender. Na verdade, eu vou começar pelo olho hoje. Pessoas que não se planejam para fazer as coisas. Gente, isso aqui ajuda a fazer um olhinho esfumadinho, bonitinho aqui nas laterais, então vamos tentar fazer isso hoje. Bom, a mediunidade, né, na verdade a palavra médium, ela vem do latim e ela significa meio, ou seja, o médium nada mais é do que o meio de comunicação com os espíritos, né? Faz bastante sentido. Ela tem vários fenômenos, vamos dizer, e ela, na verdade, não é uma premissa das religiões umbandistas, espiritualistas, kardecistas, enfim, ou do jovem místico tradicional que a gente vê hoje pela internet. Na verdade, a mediunidade está presente no ser humano, independente de qual religião ele siga. Eu vou usar o corretivo da Makeup Forever para poder criar uma base para colocar as sombras, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui em creme, ó, que a tampa já descolou, mas tá servindo normal. Vou usar a corzinha mais clara aqui para poder criar essa base na minha pálpebra. Bom, a mediunidade, os fenômenos, né, relacionados à mediunidade estão presentes em diversos relatos históricos, né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa que só se descobriu agora, né? Agora que eu digo na época de Kardec, porque é bem agora, né, comparado com outras coisas. Mas a gente consegue ver até na Bíblia, né, relatos de profetas, de magos, escritores, pintores, escultores, todos que, vamos dizer assim, têm um pezinho lá, né, na mediunidade ou passaram por fenômenos que hoje a gente conhece como mediúnicos. E
todas as religiões, né, elas praticam direta ou indiretamente a mediunidade. Então, não é só a pessoa da Umbanda, do Candomblé que incorpora, que recebe premonições. A gente vê isso lá na tiazinha também da revelação da igreja evangélica. A gente vê isso na igreja católica, principalmente agora com esse movimento de renovação, né, que chama. Desculpa, gente, eu não entendo muito bem. Mas eu acredito que a gente consiga enxergar a mediunidade, se a gente olhar com cuidado, com carinho e com atenção, em quase todas as religiões, né? Seja de forma direta ou indireta. Beleza, a sobrancelha já fica até mais bonitinha, né? Mais bem marcada quando a gente faz essa base. Tem gente que faz aqui em cima também. Nem sempre isso dá certo pra mim, até porque eu estou me maquiando olhando a imagem da câmera, né? Isso não é exatamente a melhor ideia do mundo. Olhando essa paletinha aqui da Jaclyn Hill, eu acho que eu decidi fazer uma maquiagem meio rosé. Então, eu vou utilizar primeiro essa cor aqui para criar uma base para esfumar melhor todas as cores, tá? Vamos lá. Segundo Emmanuel, que era um dos espíritos que trabalhava mais fortemente com Chico Xavier, para quem não conhece, Chico Xavier foi um médium brasileiro bastante conhecido, seu trabalho foi bem difundido, né, pelo mundo todo. A mediunidade, ela não é nem uma bênção e nem uma maldição, tá? Ela nada mais é do que um instrumento, segundo ele, da misericórdia divina, para que as pessoas possam ter mais uma chance ou oportunidade de prestar a caridade, né? Então, o que a gente consegue, né, já perceber a partir daí? Algumas pessoas, elas tendem a achar que os médiuns, as pessoas com mediunidade aflorada, elas são verdadeiros santos, né? Que estão aqui, missionários do bem, né? Pessoas iluminadas e tudo mais. Quando, na verdade, se Deus está te dando uma oportunidade de você, né, redimir os seus erros, significa que você tem muitos erros para redimir. E, na realidade, grande parte, não é uma regra, tá, gente? Nem todo mundo é igual, nem todo caso é igual, nem toda mediunidade é igual. Até vou falar um pouco sobre isso. Mas, ai meu Deus, essa fita tá entrando no meu olho, tá me machucando. Na maioria dos casos, a pessoa que é médium, ela precisa, né, trabalhar vários karmas. Então, não coloquem pessoas com mediunidade acima de ninguém. Se você tem mediunidade, não se ache um floquinho de neve especial. Na verdade, você muito provavelmente deve mais do que todos os outros. Ai, meu Deus, é fita dupla face. Ficou colado. Meu Deus. Nossa, não. Eu usei a fita errada. Não foi legal. Eu vou colocar mais pra baixo, porque tá entrando no meu olho. Pronto. Lindo. Agora eu vou utilizar essa corzinha aqui, ó, pro côncavo e para esse cantinho aqui. Existem muitos tipos de mediunidade, né? Existem alguns relatos, vamos dizer assim, que existem mais de 50 tipos de mediunidade, mas na minha visão, na verdade, existem infinitos tipos de mediunidade. E por que eu acho isso? Bom, eu acredito que cada ser humano é único. E como a mediunidade, ela é fisiológica, eu acredito que cada ser humano vai desenvolver e vai praticar ela até que ela chegue, né, numa fórmula, né, específica para aquela pessoa. Mas é claro, a gente pode tentar classificar, existem semelhanças, existem, né, efeitos e eventos, né, que são parecidos. Então,
Kardec foi uma das pessoas que tentou, de certa forma, né, classificar os tipos de mediunidade. Lá na época de Kardec, uma mediunidade muito comum e que era vista com muita frequência era a mediunidade de efeito físico. Essa mediunidade, ela tinha, né, ou tem, que ela ainda existe, uma capacidade maior, por exemplo, de mover objetos, de causar efeitos sonoros, e como já diz o próprio nome, efeito físico propriamente dito. Segundo os espíritos, ela era mais comum naquela época porque tinha como objetivo chamar mesmo a atenção, né, dos encarnados para a existência do plano espiritual, de certa forma. E realmente ela conseguiu fazer isso. Na época de Kardec, não só na França, como nos Estados Unidos, enfim, no mundo todo, pipocaram diversos médiuns e diversos eventos, né, mediúnicos, assim, bem chamativos. Então, se observou a criação, né, dos eventos de mesas girantes, onde se reuniam várias pessoas que queriam ver os fenômenos e os médiuns, né, que eram o meio por onde os espíritos se manifestavam. E nesses eventos era possível observar as mesas flutuando, girando, produzindo efeitos sonoros, e isso começou a atentar, né, para várias pessoas a existência do plano espiritual. Vou usar esse brilhinho aqui no meio para dar uma dimensão no meu olho. Essas sombras que são mais brilhosas, elas funcionam melhor com o dedo, ó. Dedinho aqui, ó. Ó, que maravilha. Enfim, mas é claro que além da mediunidade de efeito físico, existem vários outros tipos de mediunidade, né? A psicofonia, existe também a mediunidade de cura, psicografia e por aí vai. Se você ler lá o livro dos médiuns, você vai conseguir ver vários exemplos e vários tipos de mediunidade diferentes. Um livro que eu gosto muito, que aborda esse assunto, né, se chama Diversidade dos Carismas. Não lembro aqui o autor, vou tentar colocar na tela para vocês, mas eu lembro que ele foi um grande divisor de águas para mim, na época que eu comecei a estudar, né, sobre mediunidade. Ele me ajudou a entender como isso funcionava, né, para cada pessoa. É um livro bem fácil de leitura, com uma linguagem bem acessível e que tem uma história, né? Então, ele te ensina enquanto conta uma história, eu acho isso fantástico. Ele fala como que a mediunidade, ela não pode ser colocada numa caixinha de, tipo assim, você começa desenvolvendo, vendo espíritos, depois você começa a ouvir os espíritos, e aí depois você começa a psicografar, e enfim. Porque algumas pessoas, elas tendem a querer colocar, né, a mediunidade nessas caixinhas. E ele mostra a história de uma pessoa onde a caminhada dela com relação, né, ao desenvolvimento mediúnico foi muito peculiar, né, e até muito sofrido, de certa maneira, porque ela era incompreendida como médium, e esse livro é maravilhoso com relação a isso. Agora é aquela hora da maquiagem que você acha que vai dar muito errado. Pode ser que dê mesmo, mas vamos prosseguir aqui. Tem um problema com o meu tom de pele que todas as sombras parecem a mesma coisa depois que eu coloco. Então, o que eu vejo aqui também no espelho é totalmente diferente do que eu tô vendo na câmera. Mas isso é bem comum, né? Existe um médico neurocirurgião, se eu não me engano, da USP, que ele estuda a relação da mediunidade com a glândula pineal. Ele conseguiu descobrir, né, desvendar uma mega estrutura dentro da glândula pineal. Para quem não sabe, a glândula pineal, ela fica localizada bem aqui no meio da testa. E ele conseguiu identificar que a glândula pineal possui cristais. E, segundo, né, as investigações dele,
a quantidade, formato, o tamanho desses cristais vai influenciar na capacidade mediúnica que aquela pessoa apresenta e até nos distúrbios mediúnicos que essa pessoa pode apresentar. O nome dele é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vocês podem procurar sobre ele. Ele é médico e professor na USP, também é convidado aqui na UF do Rio de Janeiro. Ele dá várias palestras em centros espíritas sobre essa questão. E o trabalho dele é muito interessante. Isso me faz remeter ao que eu falei um pouquinho antes, que a mediunidade e a capacidade de comunicação com os espíritos não é uma coisa nova, não é uma coisa das religiões espiritualistas. Os egípcios têm vários relatos, várias pinturas que retratam o terceiro olho, que seria para eles a chave de comunicação para o plano espiritual. Então, nada é tão novo assim quanto a gente pensa, né? A gente precisa, na verdade, às vezes olhar um pouco para o passado para poder entender o nosso presente. Eu vou lascar um glitter aqui nessa maquiagem, então eu vou usar essa cola aqui da Vizela e o glitter da Bruna Tavares na cor Rosé Gold. Bom, e aí vocês podem estar se perguntando, mas como saber, se eu tenho mediunidade ou não? Normalmente, tá? Mais uma vez, não é uma regra, mas normalmente o florescer da mediunidade ele causa uma série de distúrbios que sinalizam para a pessoa de que alguma coisa não está bem ou não vai em equilíbrio, tá? É causada pela capacidade que o médium passa a ter de perceber os espaços energéticos e espiritualmente, e normalmente isso vai também facilitar que ele absorva a negatividade das pessoas, dos ambientes, dos espíritos que cercam, enfim. Geralmente essas são as pistas que a pessoa começa a ter de que ela pode estar apresentando sim, ou florescendo a sua mediunidade. Isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer momento, sem aviso prévio e sem uma explicação, de certa maneira. Dependendo do grau de mediunidade que a pessoa começa a florescer, ela pode ter sintomas mais graves, e até afetar a saúde física dela, ou pode ser simplesmente uma intuição que começa a ficar mais aflorada, aquelas sugestões, vamos dizer assim, do além, aquela mudança de planos de última hora que dá certo, enfim. Mas geralmente, infelizmente, para a maioria das pessoas, o florescer da mediunidade ele é bem conturbado, tá? Alguns dos sintomas que a pessoa pode sentir são mal-estar com alguns ambientes ou com algumas pessoas em específico. Próximo de alguns eventos, essa pessoa pode começar a ficar inquieta sem nenhuma outra explicação, tá? Distúrbios do sono, insônia, sonhos vívidos, transtornos de humor, uma certa bipolaridade, tá? Muitas aspas aqui, antipatia injustificada, alteração repentina dos estados de personalidade, sem nenhuma causa aparente. Então, são diversos os distúrbios que a pessoa pode começar a apresentar durante o florescer da sua mediunidade. As pessoas acham que a mediunidade é uma coisa linda e maravilhosa de se viver, que são apenas flores, mas na realidade, na maioria dos casos, ela vem, principalmente quando ela não é compreendida, ela não é esperada, ela causa muito mal-estar, muitas dúvidas e a pessoa começa a ter experiências muito conturbadas e confusas. Bom, um monte de glitter desse, merece um delineador, então vamos tentar. E aí você se pergunta, Laís, então se eu estou desenvolvendo mediunidade, eu sou obrigado a trabalhar mediunicamente? Eu sou obrigado a desenvolver isso ainda mais? Não, ninguém é obrigado a nada, Mas todas as escolhas que a gente faz, elas vêm com suas consequências. O ideal é que caso a pessoa não queira desenvolver, não queira mesmo trabalhar mediunicamente, que ela procure ajuda espiritual para tratar pelo menos os sintomas dessa mediunidade em desequilíbrio, para ela tentar encontrar algum equilíbrio, mas
a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em fazer isso, né? Em se equilibrar sem trabalhar mediunicamente. Eu lembro que quando eu entrei pro centro espírita, né? Que eu comecei a, de fato, de forma sistemática, desenvolver a minha mediunidade, um dos espíritos que era mentor, né, que é ainda mentor do trabalho, gente, esse pincel deu certo não, ele tá muito ruim, vou tentar catar um outro aqui, que é mentor do trabalho, ele sempre falava pra mim que a mediunidade, ela pode ser comparada com um copo que tá sendo constantemente enchido tá certo, gente? Enchido de água, vamos dizer assim. Se você não esvazia, ele transborda. E esse transbordar pode se refletir em várias coisas, em doenças, em mal-estar, em transtornos psicológicos. E ele sempre falava que a maioria dos médiuns, né, ele produz muito ectoplasma. Eu vou colocar aí na tela o que é ectoplasma. Mas a maioria dos médiuns produz muito ectoplasma e excesso de ectoplasma no corpo pode fazer muito mal. E realmente, eu procurei o centro espírita porque eu estava doente, porque eu estava sempre doente, na verdade, praticamente. Quase eu perdi um semestre da minha faculdade por estar sempre doente, né? Internada, enfim. E meu primeiro contato, assim, com o trabalho mediúnico, os espíritos foram bem claros comigo. Falaram, seu problema é falta de trabalho. Bota esse jaleco aqui e vai viver a sua vida. E eu fiz assim, e eu posso dizer pra vocês, é claro, eu sou imune hoje em dia, não tenho nada, claro que não. Inclusive, recentemente, eu tenho quase certeza que eu peguei coronavírus, né? Mas eu quase não tenho mais problemas de saúde, assim. Muito raramente eu tenho algum problema de saúde. Então, realmente, o meu problema era basicamente falta de trabalho mediúnico. Vamos ver o tamanho da M que ficou aqui. Tirar. Ai, por favor, tenha ficado bom. Tadã! Ui! Voltando. Então, vocês podem se perguntar, Laís, mas então a pessoa que não desenvolve a mediunidade, ela fica doente porque ela é punida de alguma maneira? É uma punição? Né, um castigo? Não. É simplesmente uma consequência fisiológica, né? Vamos dizer assim, você tem lá uma condição, né, de saúde que você não pode comer açúcar. Se você comer açúcar, você vai ficar doente, certo? É a mesma coisa. Você tem uma condição fisiológica que você produz mais ectoplasma que o normal ou que as outras pessoas. Esse excesso de ectoplasma te faz mal e você não faz nada para diminuir isso, você vai sofrer as consequências no seu corpo físico. E não necessariamente o caminho para todo mundo é trabalhar num centro espírita, num centro de umbanda, num centro de candomblé. Não, você pode doar ectoplasma, trabalhar o seu ectoplasma, o seu excesso de ectoplasma, a sua mediunidade, na religião que você quiser, da forma que você quiser, ou até sem nenhuma religião, com práticas meditativas, né, praticando bem como pessoa. Isso aí vai ser muito individual. A forma como eu me senti bem, como eu me senti acolhida e que funcionou pra mim foi dentro de um centro espírita, né, de um centro umbandista. E pra você pode ser diferente. Olhar isso lá no espelho do banheiro tava bom isso não, viu, gente? Vou tentar dar uma esfumada aqui nesse vídeo. Hoje eu vou preparar a pele de um jeito um pouquinho diferente, mas eu vou usar a mesma base da outra vez, que é a base da Bruna Tavares. Eu vou usar esse Strobe Cream aqui, da MAC. Eu gosto dele, que ele dá um brilhozinho assim na pele, hidrata. E aí as pessoas costumam perguntar: o médium, então, ele tem poderes que as demais pessoas não têm? Na verdade, não, né?
A mediunidade, ela vem atrelada com uma série de responsabilidades, na verdade. A pessoa que desenvolve ou floresce a mediunidade começa a ter esse pensamento, né, de que ela é mais especial do que os outros seres humanos da Terra, ela está cometendo já um erro de início, que é não entender o propósito da mediunidade. É claro que o livre-arbítrio está aí, né? O propósito é uma coisa muito pessoal, mas geralmente tende a não dar muito certo quando a pessoa já começa, né, inicia o seu desenvolvimento com esse intuito, sabe, de inflar o próprio ego e de conseguir alguma coisa através da mediunidade. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, que eu acho que eu nunca fiz, mas vamos ver se vai dar certo aqui, que é corrigir a coloração arroxeada da minha olheira. Vou usar da mesma paleta da Make Up For Ever a cor que seria mais ou menos um blush, vamos dizer assim, para corrigir esse roxinho aqui da minha olheira. Agora vamos vir com a base. Eu vou usar a esponjinha da Oceania, perdão, na parte siliconada para poder espalhar no meu rosto. Eu gosto dessa parte de silicone para espalhar a base, porque ela não absorve, né? Espalha bem, mas ela não dá acabamento, tá? Depois você tem que vir, né, ou com pincel ou com a outra Beauty Blender. É só pra espalhar mesmo. E aí hoje eu vou testar um pincel novo, que é um Duo Fiber pequenininho, que eu comprei para base da... não sei a marca, mas ó, bem pequenininho. Vou utilizar ele para assentar essa base enquanto a gente vai conversando. Vamos falar sobre primeiras manifestações da mediunidade. Quando a gente fala disso, a gente não está falando necessariamente do que acontece a partir do momento que a pessoa entra num terreiro, numa religião, enfim. A gente fala do que acontece ao longo da vida dela e ela não percebe ou não sabe que é mediunidade, tá? Por exemplo, quando a gente fala de Zélio de Moraes, para quem não sabe, ele foi o fundador, ou é conhecido como o fundador da Umbanda. Ele era muito jovem quando ele já começou a manifestar a mediunidade de certa forma, tá? Zélio é conhecido como fundador a partir de um episódio que aconteceu com ele na Federação Espírita Brasileira, né, de Espiritismo, aqui no Rio de Janeiro, porque ele apresentava essas séries de manifestações mediúnicas, onde os espíritos literalmente tomavam conta do corpo dele. A família dele não sabia como lidar com isso e acabou, depois de muito sofrimento, de muito procurar ajuda, acabou indo, né, parar na Federação Espírita Brasileira durante uma sessão mediúnica. E só pincelando, né, gente, Zélio recebia comunicações de espíritos de índios e negros, que hoje são conhecidos como caboclos e pretos velhos. E a partir do momento em que o espírito do caboclo das 7 encruzilhadas
se manifestou através de Zélio, ele foi totalmente mal recebido, né, por aqueles espíritas, porque o racismo, né, se ele ainda é uma coisa bem marcante da nossa sociedade hoje, vocês imaginam naquela época. Então, a federação não considerava que essas comunicações eram comunicações de espíritos evoluídos e colocaram Zélio da porta para fora. E, a partir daquilo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se comprometeu na criação de uma nova religião que pudesse se comunicar com todos sem nenhum tipo de preconceito e trazendo à tona espíritos de todas as etnias e todos aqueles que viessem para o trabalho do bem. Agora eu vou usar o corretivo da NARS para iluminar o meu rosto e corrigir mais algumas imperfeiçõezinhas. E por que eu tô falando do Zélio? Bom, o Zélio, antes dele ir parar, né, na Federação Espírita Brasileira, ele experienciou várias manifestações. Então a gente não pode contar como primeira manifestação aquela que acontece diante dos olhos das pessoas. Muitas vezes a gente já está passando, né, por esse florescer da mediunidade, mesmo dentro das nossas casas, do nosso seio familiar, e não consegue perceber. Ele tinha episódios de ficar totalmente catatônico, de não sair da cama por semanas, por dias, e só conseguir melhorar depois que o espírito finalmente tomasse conta do corpo dele e fizesse o que veio para fazer. Ele foi ajudado, inclusive, por benzedeiras, foi ajudado por outros médiuns que já incorporavam pretos velhos naquela época, mesmo sem que a Umbanda fosse oficialmente fundada, né? Então, você pode estar aí na sua casa já tendo sinais da sua mediunidade, ou então até passando por episódios até de incorporação, né? Que a maioria das pessoas entende como um grau mais elevado de desenvolvimento mediúnico, e não está sabendo entender isso. Existem relatos de diversos médiuns onde isso aconteceu. De ter alguém doente na família, por exemplo, e a pessoa começa a tomar atitudes e fazer coisas que ela não tem explicação para, que ela não lembra às vezes, e nada mais é do que manifestação mediúnica. Quem aí não tem a história daquela tia, daquela avó, ou até, né, da mãe, que em um momento de desespero fez ou tomou alguma atitude do tipo passar alguma erva, tomar algum chá, utilizar alguma ferramenta, um instrumento, fazer imposição de mãos, orações inexplicadas, e que isso deu um resultado, né? Isso que fez a diferença naquela situação. Então a mediunidade, ela não pode ser colocada numa caixinha ela só existe a partir do momento que tem alguém vendo. Ela só existe a partir do momento que tem alguém documentando ela de certa maneira, né? Então, se você passa por situações como essa, você quiser, você pode dividir aqui com a gente, pode colocar nos comentários, mas o ideal é que você procure ajuda espiritual, que você procure alguém para te orientar. Tive que passar um pouquinho mais de corretivo aqui, porque eu me distraí falando com vocês e usei muito a Beauty Blender e acabou saindo um pouco da base embaixo. Agora eu vou finalizar essa parte dos olhos com o pó translúcido da Laura Mercier. Mentira, que Laura Mercier? O da Kat Von D. Quem me dera fosse da Laura Mercier. É o da Kat Von D, que é o Locket. Ele também é muito bom, mas ele é melhor para quem tem pele oleosa, que não é o meu caso. Eita, passei demais aqui. Vou usar essa parte aqui da esponja para fazer a mesma coisa aqui. Isso ajuda a trazer uma dimensão para o meu rosto, que eu gosto, e ajuda também a ressaltar o contorno. Eu gosto de deixar esse pó um tempinho assim em cima da maquiagem, porque ele ajuda a botar tudo no lugar, vamos dizer assim. Enquanto isso eu vou colar o meu cílio
com a câmera desligada e depois eu volto para terminar o nosso papo e terminar a maquiagem também. E com o meu cílio colado, agora eu vou varrer aqui o excesso de pó para terminar a parte de baixo dos meus olhos e depois o contorno. Bom, vamos falar de tretas. Sempre tem algum assunto polêmico, né? Dentro da mediunidade, existem 2 fenômenos, vamos dizer assim, que são um pouco polêmicos, né? E que causam muita discussão em quem é estudioso do assunto. Esses 2 fenômenos são, na verdade, 3, vamos dizer assim. Vou deixar um por último. Mas os 2 principais são a mistificação e o animismo, tá? O que seria mistificação? Bom, exatamente o que a palavra já diz, mistificar é enganar. Então, a mistificação é quando uma pessoa, por exemplo, finge estar recebendo uma comunicação espiritual, quando na verdade tudo aquilo é coisa da cabeça dela. Quando ela finge estar incorporada, quando ela usa de certa maneira o processo mediúnico para enganar alguém, ou simplesmente fingir, né, estar de fato recebendo uma comunicação espiritual. Vou voltar aqui com a mesma paleta para terminar a parte de baixo dos meus olhos, tá? É muito importante que as pessoas busquem ser idôneas, né, como médiuns, que não utilizem a mediunidade para tentar manipular as pessoas, para tentar ganhar algo em troca, tá? Principalmente porque cada vez mais ela vai se tornando o mais próximo possível de um mistificador. Enganar as pessoas, você está gradativamente enganando a si mesmo também, porque os espíritos que realmente valem a pena comunicar vão se afastando cada vez mais e mais de você, fazendo com que você se torne uma pessoa oca, vazia, né? Isso não quer dizer que você vai deixar de ter mediunidade, porque, como eu falei no início, a mediunidade ela é uma questão fisiológica. Ele independe do seu caráter. Mas você vai atrair cada vez mais companhias espirituais que não são tão legais, né? Uma vez que nenhum espírito de luz vai gostar de enganação, não é mesmo? Isso sem contar que quando você se diz, né, intermediador de entidade X e na verdade não tem entidade nenhuma ali com você, ela pode se sentir ofendida, né, e decidir te cobrar por essa sua falsidade ideológica de certa maneira. Então, nada bom pode vir disso, né? Um outro evento, que é o animismo, ele já é um pouco diferente. Não é a pessoa fingindo estar recebendo a comunicação ou ser a comunicação de entidade tal, enfim. É quando o médium interfere na mensagem ou no evento, enfim, quando ele coloca a sua personalidade, as suas opiniões, né, à frente do que é a vontade da entidade. Isso pode acontecer involuntariamente. Na verdade, quando é animismo, é necessariamente involuntário, né? Quando começa a ser voluntário, na verdade, é mistificando, né? O animismo, ele é involuntário. Por quê? As manifestações, elas não são 100% o espírito. Isso é impossível. Se o espírito precisa, né, de um intermediário, se o espírito está usando o corpo, né, físico de alguém, então é óbvio que pelo menos uma porcentagem do que acontece é a pessoa, né, faz parte da pessoa. Então você vai ver que geralmente os espíritos utilizam conhecimentos que a pessoa já tem, palavras que fazem parte do vocabulário da pessoa. É claro, né, que o espírito vai trazer a sua bagagem também, mas ele precisa encontrar solo fértil para isso. Ele precisa encontrar, né, um cérebro que seja condizente com falar aquelas palavras, com dar aquela mensagem ou passar aquele conhecimento. É claro que existem casos, né, de mediunidades assim, fora do comum, onde o espírito consegue passar muito mais
fidedignamente quem ele é, né? A pessoa tem essa capacidade de entrega maior, de transe maior. Mas isso não é comum, tá? O comum é que seja ali uma simbiose, uma troca, né? 50-50, 60-40 e por aí vai. E conforme a gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente aprende a se entregar mais para aquela manifestação e interferir cada vez menos, tá? O animismo, ele é extremamente normal, tá? Ele é extremamente esperado. E é claro que não é por isso que a gente não tem que questionar, né? Na verdade, o conhecimento está aí para isso, para ajudar a gente a questionar de maneira certa, de maneira correta e não se enganar nem se deixar ser enganado. Vou usar meu pó de contorno da Bruna Tavares. Eu não sei a cor, gente, e não tá escrito em nenhum lugar. Mas segue o baile. Então, gente, para terminar o assunto da mediunidade, eu vou falar o que eu falei outro dia nos meus stories. A mediunidade, sendo ela fisiológica, né, um fator inerente ao ser humano, é importante que a gente entenda que isso é um motivo para a gente não colocar médiuns, líderes, ninguém num pedestal, tá? Ela independe do caráter da pessoa. Então, se você está buscando alguém para seguir, alguém para te orientar, alguém, né, que vai te dar o exemplo, busque uma pessoa que tenha um caráter condizente com o que você quer, com o que você espera. Porque não é porque aquela pessoa faz comunicações impressionantes ou tem uma mediunidade impressionante que ela vai ser uma boa líder, né? Que ela vai ser um bom exemplo para você. Porque, infelizmente, a mediunidade ela pode ser uma ferramenta excelente, mas ela não vai eximir a pessoa de errar. Isso também serve pra gente não desumanizar os médiuns, tá? Não achar que as pessoas, porque são médiuns, né, porque praticam ou exercitam a sua mediunidade, elas estão isentas de cometer erros, né? Elas continuam sendo seres humanos, elas não estão imunes a tomar decisões erradas, a falar coisas erradas às vezes. O importante é que a pessoa esteja comprometida em seguir em frente com o bem, né? Que ela esteja comprometida em se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, uma pessoa que contribui positivamente, não só para o crescimento dela mesma, mas para o crescimento de outras pessoas. Porque a gente consegue ver exemplos como, por exemplo, de João de Deus, né? Que era uma pessoa extremamente péssima, envolvido com tudo que tinha de errado e fazendo atrocidades, cometendo atrocidades em nome, né, de Deus, da mediunidade, de Jesus. E não necessariamente ele não tinha mediunidade, mas ele tinha um caráter tão ruim que, sinceramente, honestamente, eu acho difícil que já pro final ele tivesse companhias espirituais assim tão iluminadas, como ele dizia. Eu acredito que muitas das curas, né, que as pessoas alcançavam, elas se davam muito mais pela sua própria fé e merecimento do que pela própria mediunidade do João de Deus, como ele gostava, né, de ressaltar, né, tudo que ele fazia, tudo que ele executava. E, na verdade, as próprias pessoas que estavam ali buscando aquela cura aqui, na verdade, foram as merecedoras e foram as verdadeiras protagonistas, né, nas suas próprias curas. E isso acontece até nos centros espíritas mais renomados, né? As pessoas são muito curadas pela sua própria fé, né? Pelo seu próprio merecimento. Aquele centro, aquele médium, ele é só realmente o meio por onde a pessoa vai ali buscar aquela fé ou executar, né, propriamente dita aquela fé. Vou dar uma iluminada bem sutil com o iluminador da Oceânia, que tá bem velhinho, todo esbagaçadinho, mas funciona muito bem. Bom, só vou finalizar minha maquiagem agora com um sprayzinho fixador. Eu comprei esse aqui da Face Beautiful, de pitaia. Ele é pra gerar um acabamento
mais brilhosinho assim na pele. Vamos ver se vai funcionar, né? Bom, o look final é esse. Ficou bem mais drag queen do que eu imaginava que seria. Mas é um look, eu usaria. E eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem desenvolver mais alguma coisa sobre ele, mandem aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar, vamos bater um papo. Mandem sugestões de novos temas, coisas que vocês gostariam de ouvir falar aqui e até de maquiagens também. E é isso, um beijo e até a próxima.